Como investir em empresas americanas utilizando o aplicativo do Banco Inter? É isso que eu vou ensinar para vocês nesse vídeo de hoje. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, o meu nome é Álvaro e bem-vindo ao canal Investidor Consciente. Aqui eu trago conteúdo sobre educação financeira, finanças, investimentos, tudo para ajudar você a investir melhor o seu dinheiro e ter uma maior rentabilidade. Bom, a cada dia que passa fica mais fácil investir aqui no Brasil e também nos Estados Unidos. E um dos principais responsáveis por isso é o Banco Inter com a sua corretora. Hoje é possível investir tanto nas ações brasileiras como ações americanas com a mesma facilidade. Algo que no passado era muito complexo, hoje com poucos cliques a gente já consegue se expor aí e investir o nosso dinheiro nas maiores empresas do mundo, principalmente aí falando do mercado americano. E se você ainda não investe em empresas americanas porque acha que precisa saber falar inglês, que vai ser tudo um pouco mais complexo, tire isso da sua cabeça, porque hoje as corretoras, elas atendem no idioma 100% em português, então por mais que você vai estar investindo diretamente nos Estados Unidos, você não precisa saber falar inglês, porque todo o material já vem traduzido e inclusive o suporte não só do Banco Inter como de outras corretoras que também negociam ativos americanos, acaba já vindo tudo traduzido. Então não tem desculpa para você ficar com seu patrimônio investido apenas no Brasil, você pode sim, mesmo sem ter conhecimento em inglês, investir em boas empresas americanas. E mais um ponto que muita gente não começa a investir é já pensando no trabalho que vai ter na hora de fazer a declaração do imposto de renda. Mas cada vez mais as corretoras, as contas, elas pensam nesse ponto e no caso o Banco Inter que eu vou apresentar para vocês, eles já disponibilizam um relatório sempre na época ali da declaração do imposto de renda, um relatório bem detalhado, onde você consegue ver todas as informações e você vai praticamente precisar apenas copiar e colar algumas informações dentro do programa da Receita. Então o fato de você ter que declarar os seus investimentos para a Receita não pode ser um empecilho para você começar a investir. Tire isso da cabeça de vocês, é tudo muito simples. Hoje, tanto aqui no YouTube quanto em diversos sites, você já encontra material de suporte te ensinando como declarar, e eu posso ser bem sincero com vocês, não é nenhum bicho de sete cabeças. Com certeza o lucro que vocês terão investido é muito maior do que o trabalho que vocês vão ter declarando algumas ações ali no sistema da Receita Federal. Último ponto é a segurança. Antes de eu entrar aqui no meu aplicativo para mostrar na prática investindo para vocês, eu queria responder essa pergunta que muitos me fazem, que é se é seguro investir o seu dinheiro na plataforma do Banco Inter. E quando a gente está falando dos investimentos, dentro do Banco Inter existe a proteção do SIPC. Para quem já investe no Brasil, conhece o FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, e o SIPC ele funciona mais ou menos dessa mesma forma. Ele vai garantir ali para vocês até 500 mil dólares caso venha acontecer alguma coisa ali com a instituição onde você tem o seu dinheiro investido. Então podem ficar tranquilo que o Inter ele pensa em todos esses pontos e é seguro sim fazer os seus investimentos ali pela plataforma do Banco Inter. Então deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Como vocês podem ver, eu já estou na tela inicial do aplicativo do Banco Inter, então essa tela principal é a conta brasileira. Então eu vou clicar aqui em cima na parte da bandeira americana. Então clicando aqui eu abro a parte dos investimentos globais. Se você ainda não tem essa função ativa no seu aplicativo e já tem o aplicativo do Banco Inter, já tem uma conta, com poucos passos aqui dentro você consegue ativar. Não tem nenhum segredo, é muito prático e simples. Como vocês podem ver, eu tenho um saldo aqui de 52 dólares. 16 cents, e esse saldo ele está dentro da minha conta Banking, que é a minha conta corrente. E para que eu possa fazer os meus investimentos, eu preciso transferir esse dinheiro para a minha conta de investimento. Então, primeiro passo, eu vou clicar aqui no botão investir. Quando eu clico aqui, eu consigo ver que eu já tenho 139 dólares investidos, inclusive eu vou mostrar minha carteira aqui para vocês. Eu tenho investimentos em 2 ETFs, o primeiro é o VOO, então eu tenho 55% do meu patrimônio investido nele. Não é muito ainda, é a minha carteira pública aqui do canal. E o VOO, para quem não sabe, é um ETF que ele replica as 500 maiores empresas do S&P 500, que são as maiores empresas americanas. E eu também tenho o ETF do VTI, que é um ETF que ele investe em todas as empresas americanas que estão listadas na bolsa. O primeiro ele foca nas 500 maiores empresas e o VTI, no caso, ele investe em todas as empresas americanas listadas em bolsa. Então aqui já deu para ver como eles mostram de forma bem prática, a gente consegue ter uma visão aqui bem legal dos nossos investimentos. Voltando aqui, pessoal,
Voltando aqui para a tela dos investimentos, a gente vai precisar clicar em carregar e aí ele vai mostrar todos os saldos aqui das contas que a gente tem no Banco Inter. Então minha conta brasileira está zerada, a minha conta global ela tem aquele saldo que eu mostrei para vocês e eu vou escolher de qual conta eu vou mandar esse dinheiro, qual a conta de origem. Então eu vou clicar aqui na minha conta global. Clicando nela, ele já mostra aqui, ó, voltando rapidinho para vocês, que é sem taxas e que o prazo aqui de transferência é de 72 horas. Geralmente acontece bem mais rápido. Eu vou clicar aqui na conta global e aqui eu vou escolher o valor. Então eu vou mandar esses 52 dólares e 16 para lá. Vou mandar todo o valor que eu tenho na conta corrente para a conta de investimento. Então eu vou clicar aqui em transferir, vou confirmar, vai pedir autenticação. Pronto, minha transferência já foi realizada. E aí a gente tem como já ir diretamente aqui, clicando aqui embaixo para a conta de investimentos. Eu vou lá e agora eu preciso esperar esse saldo atualizar para que eu possa fazer a compra aqui do ETF que eu me programei para mostrar para vocês. E pessoal, para não aguardar esse tempo todo e dar continuidade no vídeo, como eu tenho esse saldo de 6 dólares e 51, eu vou fazer o investimento que eu queria aqui com esse valor e depois eu compro o restante quando essa conversão ela for concluída. E como eu acabei de mostrar para vocês, eu tinha vindo aqui no carregar e aqui realmente está falando que da conta global para a conta de investimento pode levar até 72 horas. Eu nunca tinha feito essa operação. A operação que eu já tinha feito era da minha conta Inter brasileira, no caso em real, e tinha mandado para a conta de investimento, que aí, como vocês podem ver, está marcando aqui que é instantâneo e o IOF ele é um pouco menor. Mas como eu já tinha esse dinheiro na minha conta corrente, eu mandei da conta global para lá e agora eu vou ter que aguardar esse tempo. Depois, num próximo vídeo, eu trago para vocês a informação falando quanto tempo levou para que essa operação aqui fosse concluída para que vocês não fiquem na dúvida, beleza? Então, como eu falei para vocês, eu já tenho dois ETFs nessa carteira, que é o VOO e o VTI. E a ideia da minha carteira do canal é investir principalmente nos ETFs. Porque comprando um ETF, você está investindo muitas vezes em 500, em 1000, em muitas empresas e você acaba diminuindo o seu risco com isso e investindo em ótimas empresas. Claro que sempre com muitas empresas podem vir uma ou outra empresa também que não é tão legal, mas na grande maioria dos casos os ETFs a longo prazo eles acabam trazendo uma rentabilidade muito legal para quem tem paciência e investe com cuidado escolhendo bons ativos. E voltando aqui para a tela inicial, hoje eu vou investir no ETF XLV, é esse daqui, clicar nele. Eu vou fazer a compra dele para mostrar como é fácil, depois eu explico um pouquinho melhor qual é esse ETF. Então, aqui a gente já consegue fazer a compra, vou clicar em comprar. Hoje, uma cota inteira desse ETF está saindo 131 dólares e 13 cents. Então, se a gente clicar aqui hoje, eu tenho 6,51 para fazer a compra. Ou a minha conversão ainda não caiu. Então, eu vou vir aqui e vou colocar que eu quero comprar com todo esse meu saldo. Tipo de ordem a mercado, aqui a gente pode alterar também, a gente pode escolher se a gente quer travar um valor para comprar por esse determinado valor ou comprar o valor que está sendo ofertado no mercado e a gente tem algumas outras opções também como stop limit. Então aqui você pode escolher de acordo com como você gosta aí de executar as suas ordens. No caso aqui eu vou para o mercado para a gente ter a execução rápida dessa ordem, vou clicar aqui em revisar a compra. Ele já vai me dar todos os dados da transação, então tem alguma taxa? Não tem corretagem, é sem corretagem. O total aí eu vou estar investindo, o tipo da ordem, então aqui você vê se está tudo certinho, clicou em comprar, pronto. Podem ver que o ETF ele era muito mais caro, mas eu consigo comprar uma fração. Então eu investi um pouco mais de 6 dólares nesse ETF, então não tem desculpa também para você falar que tem que ter muito para começar a investir. Dá para investir com pouco sim. Então aqui pronto, a minha ordem foi executada. Olhando aqui, a ordem ainda está aberta, na verdade ela não foi executada. E eu vou esperar um tempinho aqui até que o status dela apareça como executada e aí ela já vai aparecer disponível aqui na minha carteira de investimentos. Bom, deixa eu explicar para vocês por que eu investi nesse ETF, sendo que eu já tinha dois bons ETFs também na minha carteira. A ideia é ter uma diversificação bem legal. Esse ETF, o XLV, eu tô aqui na página para vocês verem, e aqui o nome dele é o Healthcare Select. Esse ETF, ele tem o foco em investir em empresas da área da saúde. Então, o legal dos ETFs é que geralmente eles trazem alguma temática. Então, tem ETFs que vai investir apenas em mercado emergentes,
apenas em mercados de países subdesenvolvidos, tem ETFs que vai investir apenas em setor de tecnologia, em setor imobiliário, e esse ETF, no caso, ele vai dar ênfase ali nas empresas de saúde. Então, quando a gente investe numa cota desse ETF, a gente está investindo em mais de 60... Então, quando a gente investe uma cota desse ETF, a gente está investindo em 65 empresas desse segmento. Então, eu separei aqui para vocês, darem uma olhadinha em algumas informações. Esse ETF está concentrado 100% praticamente em empresas americanas. Então, tem ETFs que eles vão investir fora dos Estados Unidos. Esse aqui, no caso, ele dá o foco também nas empresas americanas. Aqui a gente consegue ver todos os setores que estão diversificados. Por mais que a área da saúde, existe algumas diversificações. Então ele investe em tecnologia da saúde, em serviços da saúde, em distribuição de serviços, no varejo. Então a gente consegue ver toda essa diversificação aqui. E ele mostra também quais são as principais 10 posições de maior peso dentro desse ETF. Então a gente consegue ver aqui que tem grandes laboratórios muito conhecidos no mundo, como Johnson & Johnson, AbbVie, Abbott Laboratórios, que inclusive eu já trabalhei no Abbott aqui no Brasil, a Pfizer, entre outras empresas. E é um setor que eu acredito ser muito promissor, é um setor que com os anos ele vem crescendo bastante. Com o envelhecimento da população, a gente sabe também que a demanda por medicamentos acaba aumentando bastante, então é um mercado que eu acredito que para o longo prazo, para uma carteira de investimentos, onde eu penso lá na frente ter uma rentabilidade legal, acredito que faça bastante sentido. E é por isso que eu abri aqui o site do Investidor 10 para mostrar algumas simulações para vocês. Então a gente consegue ver que nos últimos 60 meses, esse ETF ele se valorizou 44,11%, então é uma baita de uma valorização. Quando a gente pega 10 mil dólares investidos em 10 anos nesse ETF, nós teríamos aí resgatado um valor de mais de 23 mil dólares, então também uma rentabilidade muito interessante. Fazendo uma comparação aqui com a nossa bolsa de valores, quando a gente pega num prazo de 5 anos, esse ETF, o XLV, comparado com a rentabilidade do Ibovespa, a gente vê que ele teve uma rentabilidade muito melhor, uma rentabilidade aí de 79,58% contra 47,96% do Ibovespa. Se a gente pegar um prazo de 10 anos, essa diferença fica ainda maior. 406,37% para o XLV contra 142,19% do Ibovespa. Então esse é um dos pontos que prova pra gente que investir lá fora muitas vezes acaba trazendo maior rentabilidade do que investir aqui no Brasil. Mas isso também não quer dizer que não existam boas empresas para investir aqui. No caso, o tema desse vídeo de hoje é investimentos americanos, então eu quero mostrar para vocês como que compensa bastante investir lá fora. Vou dar uma dica extra aqui para você que ficou até agora nesse vídeo que vai te ajudar muito quando você estiver escolhendo ETF. Quando você está comprando ETFs, pode ser que às vezes você compra 2 ETFs que tenham as mesmas empresas ali dentro. Por quê? Num ETF tem diversas empresas. Então, às vezes, se você compra ETFs que são muito semelhantes na sua estratégia, pode ser que você esteja comprando as mesmas empresas em ETFs diferentes. Então, tem um site onde eu consigo ver quais das empresas de um ETF também estão no outro, e com isso a gente consegue ver uma sobreposição. Então a gente consegue investir em ETFs que tenham estratégias diferentes e tenham empresas diferentes dentro do portfólio. Deixa eu mostrar na prática que vai ficar muito mais fácil de vocês entenderem. E eu abro o site aqui que é o Fund Overlap. Eu vou deixar ele na descrição do vídeo para vocês acessarem também. E aqui a gente consegue comparar ETFs. Então, exemplo, eu já tenho na minha carteira o ETF VOO. E agora eu acabei de comprar o ETF XLV. Então a gente vai clicar aqui em Find Overlap. Pronto. Ele vai nos dar qual a porcentagem de empresas que existem iguais nesses dois ETFs. Então, nesses dois ETFs a gente vai ter uma sobreposição de 13%. Ou seja, 13% das empresas que estão no ETF também está no outro. E a gente consegue ver quais são essas posições. Então a gente consegue aqui embaixo dar uma olhadinha em quais são. Então a gente consegue ver que no VO a gente tem a farmacêutica Lilly, ela tem um peso de 1,2 no VOO e no XLV ela tem um peso de 9,9. Como o foco do XLV é empresas de saúde, claramente o peso dessas empresas vai ser maior, até porque eles têm muito menos empresas dentro do portfólio. O VOO são as 500 maiores empresas americanas, enquanto no XLV são 65 empresas, como eu havia mostrado para vocês.
A Johnson & Johnson também está no VOO, a Merck e a AbbVie. Então aqui a gente consegue ver quais são essas empresas. Ele não mostra todos, porque a ferramenta para mostrar todos você precisa, né, pagar, mas você já consegue ter uma noção se esses ETFs eles são muito parecidos ou não. E aí você pode vir aqui e fazer isso para qualquer ETF. Você não vai conseguir acessar todos os recursos de forma gratuita, mas você já vai conseguir entender um pouco melhor se aquele ETF que você está investindo tem as mesmas empresas do que você ainda está pensando em investir. Outro ponto legal de comentar é que você consegue fazer todas essas negociações que eu mostrei para vocês dentro do horário de negociação da Bolsa Americana, que no caso é das 9h30 até as 16 horas. Isso daí baseado no horário de Nova York. Então dentro desse horário você consegue fazer as suas compras aí de ações, de ETFs, de REITs e outros ativos que estão disponíveis dentro da plataforma. Bom pessoal, esse vídeo ele era bem rápido, era mais para explicar mesmo para vocês, mostrar na prática como que compra, como é fácil, com poucos cliques. E é legal falar que esse vídeo também não é uma recomendação de investimento. Eu investi nesse ETF porque faz muito sentido para minha estratégia. São empresas que eu acredito no longo prazo, então cabe a vocês também fazer a pesquisa de vocês, procurarem bons ETFs, boas ações, bons REITs e baseado aí em estudo vocês vão investir aí em boas empresas. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Se ficou alguma dúvida, eu peço para que vocês deixem aqui no comentário e comentem também se vocês já investem em alguma empresa americana, em qual. É bom que aí vocês mandam aqui, eu acabo criando conteúdo baseado aí nas respostas de vocês também, isso aí ajuda toda a comunidade. Se gostou do vídeo, a única coisa que eu peço é para que você deixe o like e se inscreva aqui no canal, que isso ajuda bastante aí esse conteúdo ser entregue aí para outros investidores. Pessoal, vou ficando por aqui, até uma próxima, um abraço e valeu!